está aqui no Tá Na Mesa, na cozinha do Beto Auge. Hoje ele vai fazer um bowl especialmente pra gente, um bowl que ele vai batizar de bowl Tá Na Mesa. Bowl Tá Na Mesa. Então a gente vai acompanhar hoje qual o processo dele de construção desse bowl e depois ele vai fazer toda a produção de foto. Então vamos acompanhar todo o processo dele de trabalho agora de manhã. Então, Beto... Muito prazer em recebê-los aqui em casa. Bom, começar apresentando a cozinha. O espaço não é muito grande, mas a gente tenta otimizar da melhor forma. Então, acho que dá pra ver daí. Os ingredientes, a maioria fica tudo fora dos armários. Eu gosto de deixar dessa forma, porque às vezes você vai guardando em armário, você esquece o que você tem, às vezes fica aquele ingrediente meio esquecido no fundinho do armário, quando você foi ver já estragou, passou da validade. Então eu gosto de deixar tudo com visibilidade para na hora de criar uma receita, muita coisa vai saindo no improviso, você bate o olho no que você tem, acaba agregando sempre alguma coisa a mais, algum ingrediente diferenciado que se arrisca numa receita, ele dá certo ou não dá, às vezes tem coisa que dá errado, mas é só tentando para descobrir. Então, basicamente eu gosto de deixar todos os ingredientes secos, especiarias, castanhas, sementes, a parte de pastas de castanha, pasta de amêndoa, pasta de amendoim, enfim, uma infinidade de ingredientes, suplementos naturais. Nas receitas eu gosto de usar muito leite de coco em pó, e uma série de outros ingredientes, por exemplo, o açaí. A maioria das pessoas conhece aquele açaí congelado, a polpa do açaí que fica na geladeira, no freezer, né? Então hoje a gente tem aqui já disponível o açaí liofilizado, que é um açaí em pó, super prático de usar principalmente nesse tipo de receita de bowls. Então os ingredientes em pó geralmente tem uma facilidade maior de aplicar eles nas receitas, então são ingredientes que eu gosto bastante de usar. Principalmente parte de especiarias, canela, cardamomo, pimenta caiena, gengibre, isso tudo em pó também facilita agregar e dá praticidade no dia a dia. Então vamos para a primeira receita? Podemos ir? Vamos. Então vamos lá. O que eu preparei hoje para vocês vai ser um bowl de frutas vermelhas com um sabor um pouco diferenciado. A gente vai acrescentar nele manjericão e o limão siciliano, tanto as raspas quanto o suco do limão também. Então a gente vai produzir ele com banana, as frutas vermelhas aqui tá frutas vermelhas variadas, tá mirtilo, framboesa e amora, mas enfim, se quiserem fazer só de amora, só de mirtilo, só de frutas vermelhas, só de morango também dá, funciona da mesma forma. A banana você usa congelada ou só gelada? Nesse caso, como já estão todas as outras frutas congeladas, a banana pode ser temperatura ambiente. Se você for fazer uma receita, por exemplo, que é só banana de fruta, é interessante que ela esteja congelada. A textura dela congelada é muito melhor. Então, nesse caso não vai precisar, não vai comprometer a receita por conta do volume de frutas vermelhas congelado. Então se a gente vê, a gente tem praticamente o dobro da porção de frutas vermelhas em comparado com a banana. Então tá tranquilo. Mostrar uma dica para fazer os bowls, muita gente se atrapalha na hora de processar eles. Parece uma receita simples, mas tem algumas dicas. Então, por exemplo, se a pessoa começar a colocar fruta congelada primeiro e tentar bater, o processador dela não vai funcionar direito, vai ficar só a lâmina com fruta, vai congelar a parte de baixo e ele não vai conseguir trabalhar. Então a dica é sempre começar com os ingredientes macios por baixo, então no caso aqui eu vou colocar banana. Tem praticamente uma banana aqui. Eu gosto de usar a banana prata porque ela tem menos sabor. Se eu usar uma nanica, por exemplo, o gosto de banana fica muito intenso, ela domina o sabor. Aí depois da banana eu coloco as outras frutas congeladas, que são duras, né? Que nem gelo, algumas são um pouquinho mais macias, mas... No caso, o que eu gosto de utilizar, eu gosto muito do leite de coco em pó, porque, por exemplo, dá para usar o líquido? Dá. Mas para você pôr uma quantidade de leite de coco nessa receita líquido, para dar o sabor de coco, vai muito leite, ele vai ficar aguado, vai ficar numa consistência meio esquisita. E não é o que a gente quer comer ele de colher, não de canudo. Então por isso eu gosto de usar o leite de coco em pó, que aí eu coloco mais leite de coco em pó e coloco pouco líquido para diluir ele. No caso ele vai ficar mais cremoso.
Então, vou começar com o leite de coco. No caso, para essa receita eu coloco 2 colheres de sopa bem cheias. Vou colocar mais um pouquinho para não cair mais. Então aqui no caso eu já coloquei a banana que vai adoçar o nosso bowl, as frutas vermelhas que vão dar sabor. E para agregar um pouco mais de sabor e dar uma diferenciada nele, aí eu coloco as raspas do limão. Porque as raspas? As raspas geralmente tem mais o perfume, mais o sabor dele. O líquido é o que dá mais acidez. Então no caso aqui eu vou usar os dois, mas quero usar as raspas para dar o sabor refrescante do limão. Pode ser o limão Tahiti também, mas o siciliano ele é mais perfumado. Então eu acho que combina mais com esse tipo de receita. E a raspa é bom usar só na hora, né? Pra ela não ficar amarga. Sim, raspa na hora, senão ela vai oxidando, né? E dá um gostinho mais, sei lá, melhor na hora, não é tão prático, não precisa fazer antes não. No caso do suco eu vou colocar meio limão, ou até menos, é mais só porque as frutas vermelhas já são um pouquinho ácidas. Essas daqui, né? O morango é mais doce, mas framboesa, amora, elas são mais azedinhas, então não precisa pôr muito limão. Eu gosto de pôr a mão em cima para não cair a semente, limão já tem bastante. E a semente amarga, né? É, não, se cair uma, acabou. A pessoa que comer vai... Aqui. Mais. Agora um pouquinho de água, coloquei 2 colheres do coco em pó, leite de coco em pó. Agora eu vou diluir com mais ou menos meia xícara de água. Dá pra medir pelo copo assim, ou até pelo medidor. Ah, dica legal para quem tá começando e quer começar a seguir receita. A gente postou 10 receitas no Tá Na Mesa de Bowl. O que facilita muito? Medidores, para você seguir uma receita quando passa. Então, se você não tem muita experiência na cozinha, isso facilita, é baratinho. Ou uma balança também, uma balança digital dessa custa em média 12, 15 reais no mercado. É fácil de achar, pela internet vocês conseguem comprar. A mais simplesinha dessa daqui funciona super bem, demora para quebrar, um negócio que dura e facilita bastante para não errar as receitas. Já ia esquecendo o manjericão, que é o que vai dar o toque diferente nessa receita. Manjericão pode ser umas 4 folhinhas, não precisa mais do que isso. É só para, no fundinho, quando você terminar de dar a colherada, você vai começar a sentir o gostinho do manjericão. Não é para ele dominar a receita, é só para ter um diferencial. E aí na casa de vocês podem testar como quiser. Ah, não quero manjericão, faz sem. Ah, quero testar com um pouquinho de alecrim, combina também. Então vai testando, às vezes você faz um bowl, você coloca um ingrediente, ele não fica tão gostoso, mas no dia seguinte você já sabe o resultado, sabe como combinar, talvez manjericão não combine com uma fruta, com outra talvez funcione, então é legal sempre ir testando. Bom, outra dica legal, para manter ele cremoso e com a temperatura certa. Você vai começar a bater na temperatura, na velocidade mais lenta. Quando ele começar a bater, geralmente você põe na potência máxima para você bater o menos tempo possível e deixar ele cremoso. Porque senão, se ficar batendo na velocidade não muito rápida por uns 2 minutos, ele vai perder a temperatura. Quando você for comer, ele não tá refrescante. Então, E não fica com aquela textura cremosa. E não fica com a textura cremosa. Às vezes a pessoa acha que fez alguma coisa errada porque tá batendo muito tempo Por isso até que ficar o meu muito... deu errado, então. Ele esquenta, vira uma sopinha ali, fica Vamos fazer barulho agora. Gente, é uma live, então tem barulho, viu? Bom, foi aqui uns 20 segundos no máximo. Aí tem fruta que é legal você deixar bater muito para ela se desfazer. Tem fruta que é legal você bater menos tempo para ela ficar com os pedacinhos.
O abacate é um ingrediente que não é legal bater por muito tempo, senão ele também perde um pouco a cremosidade. Parece que ele dá uma passada, é engraçado o abacate. Então varia, você vai testando as frutas. A dica da banana congelada é legal. Descasca ela, espera ela estar bem madura, descasca, põe no congelador, ela dura uns 10 dias lá tranquilamente ou mais. Então é legal, quem gosta de fazer esse tipo de receita tá preparado para isso. Então eu gosto na geladeira sempre deixar a banana congelada, frutas vermelhas congeladas, batata doce cozida, o inhame cozido, isso sempre tá meio que pronto na geladeira para ir testando as receitas. Mas a batata doce cozida aí é congelada ou só cozida? Cozida e gelada. E gelada, tá. Nunca congelada a batata. Não, dá isso. Puta, será? Aí vai dá virar trabalho gelo. no liquidificador. Trabalho. Bom, então é mais ou menos isso. Ele fica. Esse daqui tá numa textura já um pouco mais líquida, mas ele fica cremoso. Outra dica importante, se usar frutas como mamão, melancia, melão, frutas que tem muita água, você vai ter que adicionar menos líquido na sua receita, que quando começa a bater, ela solta mais água. Aqui. Ó, a Paula Riscala, que é a idealizadora do Tá Na Mesa, que agora é uma fã que come de sempre o seu bowl, tá perguntando, nem toda fruta pode congelar, quais delas você recomenda? Você falou já das frutas vermelhas, banana, mas você falou agora da melancia, por exemplo, congela também? Melancia, por ela ter muita água, quando você congela ela vira um gelo também. Tá. Então frutas que tem muita água não é legal congelar. O que é legal congelar é frutas, por exemplo, uma banana, que ela praticamente não tem água, é uma fruta mais cremosa, manga fica muito bom congelado. O abacate ele fica muito duro, mas se você abrir o abacate, amassa ele com garfo e coloca nas forminhas de gelo, e aí congela na forminha de gelo, ele vai ficar em pedaços menores. Aí quando você for bater tá tranquilo. Então, geralmente você tá fazendo compra lá 3, 4 abacates. Ele demora para amadurecer. Você vacila um pouquinho, ele apodreceu, passou do ponto. Então, quando você vê que você já tem abacate meio passando, vai lá, dá uma amassadinha, pinga um pouquinho de limão para não oxidar. Sim, limão é excelente. E bota no congelador. Puta, dura mais uns 10 dias lá tranquilo, e quando você for fazer a receita, por exemplo, essa daqui daria para colocar umas 3 pedrinhas de abacate, ia ficar sensacional. Aí ele já agrega fibra, gordura boa na receita, então a parte nutricional fica excelente. Bom, vamos para a decoração? Vamos. Algumas perguntas aqui. Vamos lá. A gente vai levando, você Vamos lá. vai respondendo. Quais leites de coco você indica sem adição de açúcares ou adoçantes? Bom, legal essa pergunta. A maioria, se for ver, leite de coco tem adoçantes, muito tem maltodextrina. O que eu gosto de usar, eu particularmente, Roberto. Gosto muito do da Pura Vida. Se você for ler os ingredientes dele, 98% leite de coco em pó e 2% é a tapioca, que na verdade é um ingrediente que eles colocam aqui para não empedrar o leite de coco. Então, se for ver, ele não tem quase carboidratos, é quase nulo, não tem nada de açúcar. E pô, pena que o pessoal não vai sentir o cheiro, mas se quiserem sentir o cheirinho do leite de coco, ele realmente tem Realmente, o cheiro de coco. É um cheiro de coco intenso. Então dá diferença na receita. Às vezes o custo de um ou outro ingrediente é um pouquinho mais caro, mas você precisa ver o quanto ele vai durar, o quanto ele rende numa receita e o quanto ele é perecível ou não. Por exemplo, você compra um leite de coco de caixinha, você abriu ele, em uma semana você tem que consumir, senão ele estraga. Esse daqui já é um produto que pode ficar mais de um mês depois que abre, você pode demorar um pouco para consumir, ele vai continuar igual. Então, isso tudo são pontos que tem que levar em consideração na hora de escolher um ingrediente. Para quem tem oportunidade de fazer em casa, fazer o leite de coco natural Ótimo funciona. Também. Ótimo, porque o leite de coco caseiro, que nem eu falei da diluição, para você não ter um leite de coco muito líquido com pouco sabor, quando você faz em casa é só você colocar menos água, ele fica um leite mais denso. E quando você faz em casa o leite de coco e coloca ele na geladeira, ele separa, então fica em cima o creme de leite de coco e embaixo o soro. Então você consegue pegar só essa parte cremosa para também fazer uma receita. E a textura fica fazer trufa com isso daí também é muito bom também. Você pega só o creme de leite, mistura com um pouco de cacau, pasta de castanha, você faz uma trufa incrível com isso daí também.
Vamos lá, montar? Vou montar aqui, aí depois a gente Tá. leva para lá para mostrar a parte da foto, como é que é. Eu vou Vamos mostrar um mostrar. pouquinho do acervo e da bagunça que a gente faz para montar uma foto. Outra pergunta aqui, qual liquidificador que você indica? Quais marcas? Olha, tem bastante lançamento aí que eu tô um pouco por fora. Tô um pouco por fora. Então eu sei que a Tramontina tem coisa boa, KitchenAid tem coisa boa. O importante é que ele tenha mais de 800 watts, pelo menos, para bater para bater essas partes congeladas. Se bater fruta congelada com liquidificador mais fraco, vai acabar a receita e ele vai estar até cheirando queimado. Então você vai estragar ele. Não adianta comprar mais barato e perder ele depois de um tempo. Então se você quer fazer esse tipo de receita, vai ter que investir um pouquinho mais, porque é a potência que faz diferença. Eu uso o Vitamix. Aqui no Brasil acho que tem alguns lugares que vendem. É um pouquinho mais caro, mas eu faço muito esse tipo de receita, eu uso para trabalho, então é uma ferramenta que valeu a pena eu investir. O diferencial dele para fazer algumas receitas tipo sorvete de frutas é o pilão que vem, então tem alguns, acho que até a Blendtec, esqueci agora o nome da marca, Hamilton Beach também tem uns que vem esse acessório, o da Tramontina também vem. Então o que você, ele serve para você empurrar o ingrediente para a lâmina e ele deixa pertinho, sem encostar na lâmina, vem com limitador, né, com essa parte. Então você consegue não adicionar líquido nenhum se você quiser e você vai socando o ingrediente para baixo, para a lâmina e ele vira tipo um sorvete. Se você quiser fazer um sorvete de fruta, em 1 minuto está pronto. Ai, maravilha. Para criança essa receita é super bom. Coloca manga, banana, um pouquinho de limão, você bate na hora um puta sorvete saudável e mais gostoso que qualquer outro. Bom, vamos lá. O bowl estando pronto, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dividir ele em 2 etapas. Então, uma parte dele, a metade para lá ou para cá, como vocês preferirem, eu gosto de deixar mostrando o creme. E a outra metade do bowl, eu gosto de colocar os ingredientes que eu vou usar como cobertura para comer depois. Na maioria das fotos das receitas que já foram postadas, vocês vão ver que ele está sempre dessa forma. Metade são os ingredientes de decoração ou os toppings, né, que são as coberturas. E a outra metade o creme para a gente ver o que está sendo servido por baixo das coberturas. Então, por exemplo, eu gosto dessa parte da decoração. Eu gosto de misturar texturas diferentes e cores diferentes. Então o meu bowl já é cremoso, eu vou colocar nele agora coberturas crocantes. Meu bowl é vermelho, eu vou colocar coberturas de ou branca, ou verde, ou marrom, alguma pasta. Aí eu posso ir brincando tanto com as cores quanto com as texturas do nosso bowl. Quanto mais textura você colocar, mais interessante fica na hora de comer. Isso faz toda a diferença, né? Pra qualquer comida, né? O contraste de texturas, textura e sabor. Então, por exemplo, a gente colocou a banana doce, adicionamos a acidez do limão, adicionamos o perfume das frutas vermelhas e da casca do limão. Então, são tudo sensações que você vai colocando na sua receita. E isso que vai fazer diferença a cada colherada. A pessoa vai dar uma colherada, ela vai sentir o gelado, ela vai sentir o crocante, o cremoso, o perfume, o cítrico. Ela vai sentir uma série de sensações diferentes a cada colherada que ela experimentar. Às vezes ela pega um pouquinho da granola, às vezes ela pega 100, varia. Agora eu vou pegar um pouquinho de frutas congeladas. Perguntaram aqui quando usar a batata ou inhame se tem uma proporção ideal recomendada. Na receita tem, né? Olha, a proporção ideal varia de acordo com quem for comer, na verdade. O que eu levo em conta como proporção ideal, primeiro o quanto cada um precisa na alimentação. Se a pessoa não se preocupar com isso, então a gente leva em consideração outra coisa, o mínimo que você precisa de ingrediente para conseguir bater. Se você colocar pouco ingrediente, 2 dedos de ingrediente e tentar bater no liquidificador, não vai funcionar. Você precisa ter um volume mínimo para que a lâmina consiga incorporar todos os ingredientes na receita.
Então eu costumo usar pelo menos uma xícara de batata doce, depende se vai com algum outro ingrediente. Então, por exemplo, tem muita receita que é a batata doce junto com a banana, que são dois carboidratos, um rico em fibra e o outro que tem açúcar. Então aí você tenta dividir, em vez de usar 150 gramas de batata doce, você vai usar 80 gramas de batata doce e uma banana que tem em média 80 gramas. Então você vai combinando. A quantidade de batata doce em inhame varia de acordo com os outros ingredientes que você vai usar na sua receita. Perguntaram aqui sobre abacate, se congela com casca ou sem casca. Sem casca, senão depois você vai ter um trabalho danado para tirar. Falaram aqui também que congelam o abacate por uns 5 meses, coloca no micro-ondas depois por 20 segundos e fica maravilhoso. Pode ser que funcione. Eu geralmente como antes disso, mas depois que está congelado com limãozinho ali, dura um tempão. Nutricionista sabe um pouco mais dessa parte de quanto tempo congelar. Eu, assim, por exemplo, eu congelo as coisas, põe na geladeira. Às vezes falam, tá escrito na embalagem lá, 5 dias de validade, 1 semana. Eu, na verdade, eu desconsidero. Eu abro o negócio, eu analiso se tá legal, com o cheiro que ele costuma ter, com a textura que ele costuma ter, a aparência boa, tá funcionando. Tem isso para comer aqui, para um restaurante jamais faria isso, né? Mas em casa já é outra história. Claro, existem regras que a gente tem que seguir, mas em casa a gente pode experimentar, mais né? flexível. Por nossa conta em risco. Perguntaram se dá pra usar polpa de frutas, Beto. Dá pra usar, mas putz, tem polpa que você precisa ver o que realmente você está comprando. Tem muita polpa que vem um monte de tranqueira junto com a polpa. Mas tem muitas polpas, agora esqueci marca. Mas tem muita polpa que é realmente só a fruta congelada, que também funciona super bem. Ela é um pouco mais concentrada. Eu gosto muito de usar a fruta, mas polpa funciona super bem também. Sem problema. Se for da praticidade, facilitar o trabalho, manda ver. É porque a proposta do bowl também é comer alimentos reais, de verdade, né? Então, se a polpa vem com outras coisas... Exato. Se ela for realmente só a polpa da fruta, ótimo. Excelente opção, muito prático. Praticamente está poupando o seu trabalho de porcionar as frutas e já deixar no freezer. Se for da praticidade e ajudar a fazer a receita, ótimo. Conta aqui pro pessoal o que você colocou agora. Coloquei nibs de cacau. O nibs de cacau eu gosto de colocar. Ele é a castanha do cacau, torradinha. Dá pra ver daí? Ele é tipo um chocolate amargo, só que super crocante. Funciona bem também com esse tipo de receita. E na textura é legal, no sabor é legal. Você comer ele puro não é tão interessante, mas misturado em todo o resto fica bom. Com qualquer coisa doce fica maravilhoso, nibs de cacau, mas puro realmente tem é bem que você amargo. come puro, você fala, isso é ruim, não gosto. Mas combina com outras coisas. Às vezes o que você não gosta puro, você gosta misturado em outro alimento. E tem todos os benefícios do cacau, né? Que é um super alimento. Bom, na decoração, falando um pouquinho sobre a decoração, o que eu gosto de usar? Eu gosto de usar geralmente ingredientes que foram colocados no creme. Então aqui eu coloquei a granola de coco, eu usei o coco na receita, os mirtilos eu usei para bater também. O cacau eu não usei, mas é para dar crocância, para dar, que nem eu falei, da textura e da cor. Então ele deu cor diferente, textura diferente. E o manjericão, que vai dar a corzinha verde, ele também faz parte da nossa receita. E você colocou o mirtilo congelado, né? Sim, pode ser fresco aqui. Hoje eu só tenho congelado aqui. Mas ele congelado deve dar um... Ele congelado, até a Paula perguntou isso, mas em relação às amoras, que fica com essa textura branquinha. Dá pra ver daí? Então a fruta vermelha ou outras frutas, quando você tira do congelador e você deixa ela um pouquinho fora do congelador, forma essa camada branca em volta dela, que nas fotos fica super bonita. E a amora fica mais bonita ainda, que ela tem os gominhos dela. Sim. Quando cria esse branquinho, dá pra ver ainda toda a textura do gominho e ela fica bonita. Bom, aí pra finalizar,
tem aqui essa parte do creme que tá lisa, né? Geralmente ele fica com uma textura, mas a gente vai falando ele já perdeu um pouquinho de temperatura. Aí, geralmente eu gosto de colocar só um pouquinho para dar uma quebrada também na cor. De alguma coisa com cor ou mais escura ou mais clara. No caso aqui eu tô pondo o gergelim branco, só para dar um contraste e tá pronto. Mas sem tampar o creme inteiro, tá vendo? Na metade você ainda vê o que tá por baixo. Então metade você tampa todo o creme, metade você deixa o creme aparecendo e dá só uma quebrada na textura. E deve dar um sabor interessante também, né? Dependendo do que você coloca, assim, o gergelim, ele dá, sinceramente, o gergelim aí, sem ser torrado, ele não tem tanto sabor. Se for o torrado, ele deixa o sabor tostadinho, também é interessante. Bom, e é isso, tá pronto o nosso bowl. Agora vamos para a sessão de fotos. Vamos. Agora a gente vai acompanhar aqui o Beto, vamos andar pela casa dele, vamos até onde ele tem um acervo de peças, louças. Vamos lá? Ó, só parar no meio do caminho, geralmente as fotos são feitas nessa janela, eu uso essa luz natural, eu coloco a mesa aqui para tirar as fotos, ou às vezes se passa da hora do dia, a iluminação já não tá legal, aí eu venho para a parte de fora, que é onde dá para continuar com um pouco mais de iluminação. Tinha uma mesinha aqui que a gente mudou de lugar para ficar mais fácil. Bom, antes de preparar a receita eu já imagino mais ou menos o que eu vou fazer. Então eu já sei a cor do que vai ter, do creme, do que ele vai virar. E aí, em relação aos ingredientes que eu vou usar e a cor da receita, eu escolho de escolher a peça antes de fazer a receita. Então, eu sei qual que é a cor que vai sair da minha receita, do resultado final. Então, aqui eu já visualizo as peças. Geralmente eu deixo tudo separado, tudo espalhado, mesma questão dos ingredientes. Se tiver tudo em armário, você não sabe tudo que você tem. Coisa legal fica esquecida, então eu faço bagunça, eu espalho. Aqui você tem um monte de colher de madeira, né? Elas são só para cenografia ou... Acaba sendo, mas depois de tirar a foto eu acabo comendo, então no fim acaba sendo usada. Geralmente eu divido madeira, cerâmica e a parte de porcelana mais fica lá dentro da casa, são os do dia a dia que eu uso. Essa parte eu uso mais para foto mesmo, então, as colheres por exemplo, antigas. Aqui. Muita gente pergunta, onde você compra essas coisas? Não tem loja assim, eu compro nessa loja tudo. Não, você vai garimpando ao longo da vida. Então, você vai na casa da avó, vê aquela colherinha velha, oxidada, você acha que fica muito linda na foto, que são essas daqui. Vamos mostrar aqui de pertinho, pra vocês verem. Então, por exemplo, você pega uma faca dessa, velha, tudo dá um diferencial, dá um charme na foto, né? Então eu gosto muito dessas peças mais velhas, oxidadas de prata. Madeira funciona super bem na foto também, porque ela não dá reflexo nenhum. Então você pode pôr na posição que você quiser, ela não dá reflexo. Madeira você tem uma variedade, né? De cores e texturas. Aí tem uns formatos diferentes, às vezes essas daqui para pôr foto que você está jogando tempero em cima. Tem essa daqui, eu achei na viagem agora, uma loja nada a ver, que eu passei na frente, tinha uns cacarecos de cozinha, assim, falei, vou entrar pra dar uma fuçada. Ai, que então lindo. São as colheres de ferro. Nossa! Que assim, dificilmente você vê. Onde você compra? Andando, do nada você bate o olho numa vitrine, vê alguma coisa diferente e entra pra comprar uma colher. Gente, lindíssimo. Então é isso, não tem que ir caçando, você vai viajar, fica de olho em alguma loja. Você vai na casa dos outros, às vezes você vê uma colherinha legal, você pede bem, posso levar, tirar uma foto, uma colher só não vai fazer falta para ninguém e vai fazer muita diferença no seu trabalho. Então é isso. E as facas você usa ou são só... Não, essas daí, a parte de madeira eu uso só para cenografia, até as tábuas, assim, eu evito cortar coisa em cima para não riscar. Linda essa, hein? Tirando as tábuas, eu gosto de usar muito também, você vê a maioria das minhas fotos tem panos, então os panos ficam lá dentro na verdade, então tem pano de um monte de cor, um monte de textura,
Aí, você usa sempre tons mais neutros para contrastar? Sim, eu deixo sempre o foco na comida, no alimento. Se eu colocar um pano coloridão, cheio de estampa, vai tirar o foco do que eu quero mostrar, que é a comida. Então eu tento usar sempre cor neutra. A cerâmica eu gosto bastante porque ela é neutra, a cerâmica é fosca, ela também não dá reflexo. Então se comparar ela com uma porção, vou pegar da mesma cor até para vocês. Estou usando lá da mesma cor. Então você pega, um tem reflexo, outro não, o outro é fosco. Então isso daqui também ajuda bastante na foto. Os bolos de madeira, eu acho bem legal também. Esse daqui no caso é de bambu e esse daqui é o coco mesmo. Coco, né? Eles são bem legais para tirar foto, eles também não dão reflexo, então funciona super bem. Mas aí quando você usa esses mais escuros, você sempre usa cremes mais claros para contrastar ou não? Não. Os de madeira, na verdade, eu acho que eles combinam com tudo, viu, madeira? Depende. O que eu não costumo usar, por exemplo, eu vou fazer um bowl de coco branco, vou usar um bowl branco, aí eu já não... que não funciona tão bem, fica monocromático o negócio, então aí eu gosto de dar uma mesclada. Então é basicamente isso, escolha o primeiro que vai ser usado, as colheres eu ainda nem escolhi, a gente vai ver o que a gente vai jogar de ingrediente na mesa e aí a gente escolhe por fim a colherinha. Tá, você vai ter alguma base hoje? Vou. Então a gente tem lá um fundão branco chapado, que também é bonito, dependendo da foto que você quer, só o fundo branco é legal. Mas hoje eu vou dar um fundinho de madeira aqui. Então vamos usar uma tábua de madeira, a gente escolhe só para dar uma quebrada no fundo, na tabuinha. Depois a gente escolhe uma colher. E é isso, vamos lá. Bom, então do fundo branco a gente coloca a madeira para dar o contraste no branco. Aí... Quem imagina que tem uma mesona, essa aqui é uma tábua de fórmica. Exato, é um MDF, nem fórmica é ainda. Aí, tá vendo? A luz faz diferença. Eu só uso luz natural, eu não uso luz... Esqueci o nome. Artificial. Mas isso, eu não uso luz artificial. Se a gente ligar a lâmpada aqui em cima da mesa agora, você vai ver que estraga totalmente a luz. Fica um negócio meio, reflexo, fica a luz do dia com uma luz amarelada, fica esquisito. Então, um segredo legal para quem quer tirar foto, acha um cantinho legal em casa com uma luz, qualquer janelinha que bate sem ser aquela luz direta do sol, uma luz indireta, funciona super bem. E outra dica legal para quem tira foto com o celular é sempre limpar a lente antes de tirar a foto, que geralmente está imunda. E a pessoa não sabe o que aconteceu, que a foto sai ruim, é porque a lente está suja. Bom, o pano geralmente eu coloco ele meio amassado. A Tice pegou bem a manha já, vi que as fotos ficaram bonitas. A Tice é a nossa produtora, nossa food stylist do Tá Na Mesa. E a gente fez uma sessão com o Beto e os dois trabalharam juntos. Ficou legal, postei 2 fotos dela já, ficou super legal. Agora eu vou escolher uma colher. No caso eu vou pegar uma, como já está com bastante cor, eu vou pegar uma mais neutra. Aí a gente vê o que a gente faz com a colher, se vai um ingrediente nela, se ela vai dentro, se ela vai ficar só jogada do lado. E aí o que eu gosto de fazer na mesa? O mesmo conceito dos bowls. Então o que eu tenho na cobertura? Eu tenho aqui a granola de coco e aqui eu tenho o nibs de cacau. Eu vou pegar esses 2 ingredientes secos e vou jogar pela cena. Então a gente joga espalhado como se fosse... na foto, para quem está olhando só o resultado final, dá a impressão que tudo isso daqui foi montado nessa hora. Sim. Então dá a sensação de tá sendo feito naturalmente, no momento que você está produzindo. Então eu gosto de deixar essa sensação das coisas acontecendo, a bagunça meio em volta. Que na real... é um ar caseiro também, né? Quando a gente faz em casa sempre... Não, exato, acontece. Por exemplo, se você for lá na cozinha agora, na hora que eu estava colocando essa granolinha, caiu. É verdade. Então, no caso, se eu estivesse fazendo a foto, eu estaria já decorando aqui, a granola que cair sem querer, ela vai ficar para foto. Entendi. Aqui no caso eu vou fazer meio fake, mas é isso que acontece. Já volto, 1 minuto. Enquanto isso a gente vai dar um zoom aqui no que ele está fazendo.
Parece realmente um jardim. Falando em jardim, tem um jardim ali no fundo. Então trabalhar com esse cenário é realmente uma delícia e bem inspirador. Pronto, então eu peguei alguns ingredientes que a gente usou também na receita lá que estavam dando sopa. Peguei o limão, então a gente já coloca mais ou menos do lado. Aqui tem. O manjericão pode ficar do lado do limão. Roberto, teve uma pergunta aqui, se o açaí em pó tem o mesmo gosto do natural, porque você usa bastante. Tem. O açaí em pó, ele tem o mesmo gosto do açaí natural, sem nenhum tipo de xarope, sem nenhum tipo de adoçante. Então ele tem gosto de açaí mesmo. Você vai comprar um em polpa também, tem o açaí 100% orgânico puro e tem o açaí que vem o xarope de guaraná, às vezes vem xarope de glicose, às vezes vem adoçado com mel, batido com banana. Então ele tem gosto de açaí mesmo. Então você pega, por exemplo, uma polpa de açaí de 100 gramas equivale a mais ou menos uma colher de sopa do açaí em pó. Entendi. Então se você usar para fazer, por exemplo, um suco de açaí, você colocar uma banana congelada, uma xícara de água e uma colher de açaí, faz um suco de açaí super gostoso. Mas aí a textura para dar o efeito de aí um a açaí banana de congelada. verdade tem que ser muita banana congelada. Não, uma banana... se você quiser fazer um bowl de açaí, aí você tem que colocar mais banana congelada, ou eu costumo usar metade batata doce e metade banana. Que aí fica Sim, aí menos açúcar. Você pode pôr mais líquido, a batata doce ela mantém a consistência legal, ela não tem açúcar praticamente, o carboidrato dela é rico em fibra, então é super saudável. E vira uma super refeição. É uma super refeição. Se ainda agregar, por exemplo, os suplementos que eu gosto de usar, proteína em pó, tanto de origem vegetal quanto whey protein, que é a proteína do soro do leite, são opções boas para você fazer uma refeição balanceada. Então, se por exemplo nesse bowl eu tivesse colocado um scoop de proteína, uma dose de proteína, eu teria praticamente tudo que eu preciso. Eu tenho a gordura saudável do coco, eu tenho a frutose saudável da fruta, porque tem a frutose isolada, que ela é ruim, que é o que você vê em alguns alimentos, e a frutose da própria fruta é boa. Eu tenho o antioxidante das frutas vermelhas, eu tenho os antioxidantes do cacau, e aí com a proteína dá toda ela completa tudo que a gente tem aqui tudo que a gente precisa numa refeição. É uma super refeição que alimenta de verdade, né? Tem todos os nutrientes e te mantém energizado pro dia inteiro. Feliz porque é gostoso pra caramba. E linda de comer. Bom, granolinha, é o que eu falei, eu gosto de jogar ela pela mesa. Eu tava falando pra Bianca que depois da foto eu vou pondo tudo de volta e vou comendo. Então, tá tranquilo. A gente limpou a tábua antes, tá tudo certo. Nada disso é desperdiçado, depois isso será comido. Perguntaram aqui, eu acho que alguém que não tava no comecinho, se você congela a batata doce pra fazer os bowls. E a resposta é não, é sempre gelada, né? Eu cozinho ela, você cozinha bastante para ela ficar macia, não para passar, mas para ela não ficar al dente, ficar mais macia. E aí depois você congela. Se for orgânica, congela com casca e tudo. Se não for orgânica, tira a casca ou escova bem ela. E aí tá tranquilo. Tira a casca porque a maior parte dos agrotóxicos se concentra na casca. Né? Ou você escova bem, ou você cozinha e tira a casca, ou tira a casca e cozinha já sem a casca. Eu geralmente uso orgânica e como com casca e tudo. A não ser assim, vou fazer um bowl de coco, tem que sair branquinho, aí eu tiro a casca dela, geralmente eu uso a roxa, né? Aí eu tiro a casca dela e uso só o meinho da batata, que é branquinho. Bom, geralmente eu gosto de fazer isso com canela em pó ou chocolate, mas aqui no caso eu vou fazer com nibs. Eu vou dar um zoom aqui. Que eu pego. Que é bem legal. Eu pego basicamente a colherinha de madeira que eu vou usar, eu escolho aonde eu quero ela da cena, e aí eu vou e dou uma batidinha nela. E aí fica parecendo algo natural também, parece que assim, eu tava fazendo, deixei cair a colher e ficou. Então,
dá movimento na foto, dá um ar natural, então é legal também. Faz dessas brincadas com o que você tem. E é isso, tá pronto. Agora eu vou fazer só uma foto daqui de cima e eu mostro na câmera como é que ficou. Porque assim, foto de bowl, perspectiva fica legal, dá pra fazer, mas de cima fica ótimo, porque aí você vê tudo que eu falei, todas as texturas, todas as cores, tudo que tá em volta. Então, mais um minuto, já voltou. Eu tiro basicamente com uma folga do lado e aí depois eu recorto só o que eu quero da cena. Então eu miro bem no meio do bowl, onde está o centro da minha foto, depois eu vou mostrar aí pra vocês. E aí, ó, a foto não foi tratada nem nada, ela tá do jeito que... Ó, dá pra ver, né? Dá. Ai, que linda. Então, basicamente, assim que sai a foto, que é a maioria das fotos que estão no feed, que foram postadas no Tá Na Mesa. Antes que perguntem aqui qual é o seu telefone, que isso faz diferença na câmera. Que você Então, eu faço com iPhone, mas o pessoal tem usado bastante o Samsung também, fala muito bem, nunca usei, mas o iPhone é legal. Tem alguns programas, tem gente que pergunta, onde é que trata a foto? Às vezes, você vê, a foto já sai quase pronta, um ajuste ou outro que precisa fazer se quiser. Eu gosto de usar um programa que chama Snapseed, que é gratuito no telefone, você baixa no telefone, e tem o Lightroom também, que é da Adobe, é gratuito, pessoal, é simples de usar, intuitivo. Snapseed e Lightroom. Tá. E tá pronto. Agora é só comer. Ele já deve ter virado uma sopinha, mas tá gostoso. Ó, a Rosane tá dizendo que é sua seguidora, que você arrasa. Parabéns pelas delícias e pela obrigado. beleza dos bowls. Boa. Legal ter o pessoal acompanhando. Vou pegar 2 colheres pra gente experimentar aqui. Tá uma. Bom, lembrando que ainda não experimentamos, não sabemos o resultado, mas... Como é que eu faço? A colherada tem que pegar tudo de uma vez? Então, varia, o que eu falei, cada colherada vai ser do jeito. Se quiser, experimenta primeiro só o creme, aí depois testa com uma frutinha e com nibs, depois testa com tudo. Só no creme. A flor, ela é comestível, mas eu confesso que ela não é saborosa. Se quiser experimentar, experimenta. Se quiser deixar de canto, pode deixar de canto. Eu, ultimamente, eu tenho tirado todas depois da foto. O limão fica maravilhoso. E o manjericão dá pra sentir. É o manjericão, Muito você sente bem. no finalzinho. Nossa, que delícia, bem cítrico. Eu adoro cítrico. Agora Ele fica cítrico e é um bolo bem perfumado, né? Aí assim... O nibs de cacau realmente dá um amarguinho, mas combina. Combina muito. E assim, de frutas vermelhas, tem um mix que vem de pronto já, que já vem congelado a amora, o mirtilo, o morango. É legal, mas tem uma... Por exemplo, eu coloquei a amora nesse. A amora é uma fruta que mesmo batendo por bastante tempo, ela fica com o carocinho dela. Então, isso daí dá pra sentir. Dificilmente você deixa o creme sedoso se você coloca amora. Entendi. Então, eu gosto de fazer os mix separados. Então, compra o morango, compra a framboesa. O morango é mais barato ainda, é legal usar ele. Então, eu uso muito mirtilo, morango e a framboesa. A amora eu uso mais menos, ou às vezes para fazer um suco que eu vou bater por mais tempo, aí o carocinho some. Senão ela fica... E se bater demais, aí ela acaba perdendo, o creme perde a textura, né? Exato, por isso que ela sempre acaba sobrando um carocinho dela. Gente, é muito bom, vocês não têm ideia. Façam em casa. A gente vai disponibilizar essa receita depois para vocês. Vou estar na mesa. E a granolinha combina, né? Essa granolinha de coco é sensacional. Granola também é um negócio que o pessoal tem que prestar atenção. Tem muita granola que é uma tranqueira. Cheio de açúcar. Exato, usam só cereal, não tem nada nutritivo quase. Então ou você compra uma granola boa, Ou faz em casa.
investe um pouquinho mais com isso, ou faz em casa, tem receita no feed, pode ver lá, granolinha caseira, é boa. Então é fácil de fazer, você gasta, para fazer uma granola com nuts, tipo castanha, amêndoas, enfim, essas coisas, você compra a granel, faz seu mix, aí tem, na receita eu passo lá, você mistura óleo de coco, especiarias, bota no forno, juro, você faz um balde de granola por R$20, alguma coisa assim. Maravilha. E dura um tempão, se ficar comendo, dá pra comer pura, de tão gostosa. Então façam em casa. Fica a dica. Gente, muito bom. A gente vai passar a receita depois pra vocês, mas no Tá Na Mesa tem um monte de receitas. No Instagram do Beto é uma infinidade de coisas maravilhosas. Não só bolso, mas ele faz receitas de Sim. ovos, saladas, sucos. Snacks. Muitos Então lanches, sigam. petiscos. Obrigada pela atenção, a gente adorou fazer isso aqui e a gente vai continuar comendo. E bom almoço pra vocês já já. Obrigada, viu? Tchau, tchau.